Tem essa questão que é qual o sentido do casamento na visão budista, né? Vamos lá, em geral, nós buscamos coisas, situações, lugares e pessoas como uma fonte de segurança, preenchimento e satisfação, né? A gente poderia olhar para isso com cuidado. Então, quando nos movemos a partir de uma perspectiva estreita, né, nós estamos nas relações apenas exigindo a nossa própria felicidade, em vez de oferecer. E isso traz consequências. Então, aqui a gente vai usar como foco de contemplação a questão da relação no casamento, né? Então, o ponto principal não é se a pessoa é budista ou não, tá? Para usar os ensinamentos, ou seja, como que o budismo vê os ensinamentos no casamento, né? Então, não precisa ser budista, tá? E pode também ser budista para usar o que está sendo falado. Mas o ponto principal é como é que isso opera dentro do nosso coração. Isso o que, Roberto? Isso que vai ser falado aqui. Ou seja, por exemplo, é muito importante que a gente observe como é que estão as emoções perturbadoras, como os pensamentos se movimentam, né? Como que a gente pode unir o silêncio da meditação com a sabedoria, né? E como que a gente pode usar essa situação que é o casamento, né? Perdão, essa relação que é o casamento, como forma de atingir a lucidez, tá? Então, bom, quando a gente vai se relacionar, em especial no casamento, a gente vive projetando nossas expectativas e também problemas nos outros. A gente deveria olhar com cuidado, né? Listar até assim, ó, quais são as expectativas que eu tenho num casamento? Tá. Quais são os problemas que eu tenho enfrentado quando eu vou me relacionar, seja qual for a relação? Porque a gente pode começar falando só sobre casamento, mas na verdade a gente nunca está casado apenas com o casamento. A gente está casado com todo mundo. Esse é o ponto. Por quê? Porque tudo aquilo que tu começa a descobrir em qualquer tipo de relação, isso vai expandir no teu alcance de abertura de visão para agir com lucidez dentro das situações, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de budismo por quê? Porque a ideia é aprender a nos liberar do engano e da confusão que nos conduz ao autocentramento. Então, a gente deveria ver sempre dessa forma. Não foi alguém que acabou o casamento, foi o autocentramento que acabou o casamento, por exemplo. Tá? Então, assim, as experiências desafiadoras, elas são usadas como sabedoria para resolver as situações da vida, né? Então, com o apoio dos ensinamentos, a gente começa a olhar, por exemplo, como romper velhos hábitos, né? Como ter uma relação mais compassiva, no caso aqui, o casamento, mas na verdade é como ter uma relação mais compassiva com as pessoas, né? Então, nossa mente agora começa a se ampliar, mas não é um se ampliar de conhecimento que ela está acumulando, não é páginas salvas no Google, não é o número de artigos científicos que a pessoa leu, é se ampliar no sentido de sentir-se aconchegado ou aconchegada, mesmo nas situações que são difíceis, tá? E o ponto principal não é tanto como é que eu posso dizer, os resultados que a pessoa está colhendo com aquilo, no sentido de que tipo, a gente está sempre avaliando o próprio movimento, né? Mas o ponto principal é o quanto de compaixão tu consegue oferecer, o quanto de que a sensação de solidão ela diminui e o quanto que essa sensação também de vazio interior ela não faz mais sentido dentro de um casamento, né? Então, Chagdu Rinpoche, que é um grande mestre da tradição do budismo tibetano, ele diz que quando as pessoas se preocupam com a felicidade do outro, não há chance de separação, porque o elo entre os dois ele não vai ser rompido. Em geral, a gente não está olhando muito a felicidade do outro, né? A gente está olhando como que o outro vai ser um objeto utilitário dentro das nossas carências, né? Aí a gente tem uma planilha onde a gente vai creditando cada ação que o outro vai fazendo e a gente vai vendo, olha, como é que está o saldo dessa semana? Está positivo ou negativo? Né? Aí se o outro consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer, a gente dá um agrado, uma recompensa.
Se o outro não está fazendo aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse, a gente começa a punir a outra pessoa e assim as relações vão seguindo, né? Então, o que acontece? Por outro lado, nós achamos que a nossa felicidade, ela é responsabilidade da outra pessoa. Olha, eu estou casando com você porque eu realmente acredito que você vai me fazer feliz. Isso aí é a maior mentira que existe, né? Porque, por exemplo, tu começa a praticar um pouco de meditação, não precisa ser nem horas, não, é só um pouco de meditação, assim. Ah, vamos lá, 10, 15 minutos por dia. Aí tu começa a perceber que o máximo que tu consegue de ter de oferecimento de atenção é 4 segundos, 10 segundos, depois a tua mente começa a ficar nebulosa de novo, né? E aí, quando a gente começa a exigir do outro, que o outro nos deve algo, aí quando a gente começa a ter esse sintoma, olha, eu acho que a outra pessoa está me devendo algo, significa que a gente só vai apontar falhas no outro e significa que vai ser muito difícil manter o casamento. O problema é que é muito incomum que a pessoa consiga fazer diferente disso, né? Então a gente olha, aí escolheu a pessoa, né? Aí agora a gente diz, olha, você é responsável por me fazer feliz. E nem a própria pessoa se faz feliz, pô, como é que ela tá cobrando do outro, né? Daí, como que a gente poderia entender? No início da relação, seja de casamento, seja qual for a relação, né? A gente falou, colocou casamento no título, mas pode ser qualquer relação. No início da relação, é crucial que a gente tenha um norte, tá? Por quê? Porque o mais importante na relação não é o estar junto físico, e sim como que nós vamos aproveitar o tempo juntos. Porque, em geral, a gente começa a relação uma coisa meio é, o salto no paraíso, né? Tudo é perfeito, tudo é lindo, não vemos defeitos no outro, e por aí vai. Né? Depois a gente vai vendo que a outra pessoa ela é tão monótona e previsível como nós, assim. E a gente fica, poxa, mas eu elegi você você foi eleito para me fazer feliz, né? Pois é, mas não é bem para isso que a gente está aqui para conversar, né? Então, como que a gente está aproveitando o tempo juntos? Essa é uma boa pergunta, sabe? Como que a gente vai fazer para quando os conflitos surgirem, né? Será que temos sonhos em comuns? Ou seja, é, existe uma grande confusão mental a respeito de como um casamento deveria ser, porque existe uma grande confusão mental assolando a mente das pessoas, né? Antes mesmo de se estabelecer o matrimônio, a relação em si, a maioria das pessoas leva uma vida vazia, sem sentido, né? Eu coloquei até aqui, miserável até. Então, o que faremos quando as coisas saírem do controle na relação, né? Muito importante que a gente observe que para um casamento funcionar é necessário uma aliança entre as duas pessoas. Não precisa ser aliança física, não, tá? É a aliança no sentido de que qual a motivação de estarmos juntos aqui? Como que nós vamos desejar aproveitar esse tempo curto que a gente tem, né? Por quê? Porque o próprio Buda disse que o maior desafio que alguém encara na sua vida é aprender a domar a própria mente. Aí a pessoa agora escutou isso, aí ela vai deitar, né? A pessoa está casada. Aí diz: Uau, que maravilhoso! Como é que esse ser aqui do meu lado, esse ser consegue me aguentar? É um milagre. É um milagre. Agora que eu medito, né? Entendo que a mente, ela parece um macaquinho saltando de um lado para o outro, né? De um galho em galho, e não para quieto. É um milagre que o outro possa me oferecer atenção. É um milagre que a outra pessoa possa me ouvir, né? Então, o benefício do casamento na visão budista é olhar as experiências a partir da vida contemplativa, olhar o que acontece atrás dos olhos, sem ignorar a realidade ao nosso redor. Ou seja, o objetivo do casamento em si é nos ajudar a tomar o casamento para expandir a visão sobre o próprio casamento, além da visão estreita que temos sobre ele. Calma, é assim. Em geral, a gente tem visões sobre como o casamento deveria ser. E essas visões fixadas, né,
essas visões que têm a ignorância junto, que têm a vidya, visões dentro do samsara, elas inevitavelmente vão nos conduzir ao sofrimento, né? Então, o melhor seria que a gente usasse a própria relação para poder expandir a relação e ver que é possível se relacionar com a mesma pessoa, com aquele mesmo ser, só que a partir de outras qualidades, em vez dos velhos hábitos neuróticos e condicionantes que só conduzem ao sofrimento, né? É importante ressaltar que o budismo não decreta nada a respeito de que siga solteiro ou siga casado, tá? Mas o ponto principal é nos convidar para olhar a situação de dentro para fora com mais profundidade. Em geral, a gente está sempre olhando a situação só do lado de fora. Tá? A gente aponta dedos, o coração fica apertado, a gente quer saber se o outro está certo, se o outro está errado, quer que o outro diga quem está certo, quem está errado. O ponto não é esse, tá? O ponto é a pessoa transformar o casamento, essa união num local profundo de práticas e ampliar a sua visão em relação a isso, tá? Então, é muito importante que a gente já comece entendendo que nenhum de nós é perfeito. Em geral, nós começamos um casamento com projeções sobre o outro. Então, ou seja, volta a questionar, né? O que a gente pensa para quando algo acontecer no casamento, quando um conflito surgir no casamento? Em que a gente vai se apoiar? Porque se for na nossa própria confusão, é certo que aquilo vai por água abaixo. A menos que a gente seja soberbo e não tenha parado para entender que nós por nós o resultado é, né, catastrófico, a tragédia, né? Então nós queremos que o nosso casamento seja perfeito, que o outro ser seja perfeito. Então significa que nós estamos nos endeusando nesse lugar. Quando queremos que o outro seja perfeito, significa que nós estamos nesse lugar de perfeição. O problema é que a perfeição ela não existe, né? Perfeição é um tipo de neurose, né? Daqui a pouco, o que é que a gente quer? A gente quer que a outra pessoa seja igual a nós. Essa é a definição de vírus, né? Você precisa ser igual a mim para aquilo poder funcionar. Então, o ponto principal seria o quê? A pessoa entender que o casamento ele é a união de duas pessoas que estão ali e elas querem estar juntas ali dentro. Então, como que faz para aproveitar melhor o tempo dessa união? Seria interessante a gente ter, então, um eixo positivo. Ou seja, de acordo com a segunda nobre verdade, são 4 novas verdades, a gente vai usar a segunda. Nós entendemos que o casamento pode ser útil para entendermos como que o sofrimento surge e como que o sofrimento pode ser usado para olhar o casamento além do casamento. Ou seja, olhar para as nossas ideias fixadas, né? As ideias também que a gente herda sobre o que deveria ser o casamento a partir de orgulho, ciúme, apego, desejo, carência, preguiça e raiva, né? Então, a segunda nova verdade é o quê? É a verdade do sofrimento. Ou seja, aponta a fixação ao apego, e onde tem apego, e a gente está fixado, significa que em algum momento aquilo vai nos mostrar a face do sofrimento, né? Em geral, quando a gente chega nos lugares, o sofrimento não vem com uma cara assim, escrito sofrimento na testa. O sofrimento vem com uma cara assim, ó. Oi, tudo bom? Qual o seu signo? Ah, que legal. Você gosta de quê? Ah, sim, claro. Né? Qual a sua cor favorita? Né? Ah, sim. Mas você já foi à Europa? É assim que começa, né? Então, a segunda nova verdade também diz que a experiência do sofrimento, ela pode ser liberada. Não é a experiência do casamento, tá? A experiência do sofrimento que pode surgir na relação de casamento, ela pode ser liberada. Isso está descrito nos 3 animais, 6 reinos, 12 elos da origem independente, tá? Então, o casamento em si, ele é usado como caminho, tá? Ou seja, cada momento do relacionamento, do casamento, seja feliz ou não, ele serve como base de transformação. A chave é a gente entender que
o relacionamento também é a prática da pessoa, é a prática diária da pessoa estar naquele relacionamento, tá? Ou seja, seja sincero ou seja sincera e comprometa-se a trabalhar dentro do casamento para que o casamento se torne uma prática. E, portanto, a pessoa possa investigar a natureza do sofrimento e a natureza da liberação do sofrimento, ou seja, a natureza da mente. Né? Tá? A prática do relacionamento, né, a prática de tomar um relacionamento, no caso o casamento, né, inclui também um lembrete fundamental, ou seja, a impermanência. Né? Um relacionamento pode ser difícil, pode se tornar difícil, e um relacionamento também terminará, né? Nem que seja quando uma das pessoas se separarem ou quando uma das pessoas morrerem. Tá? Não é uma visão ingênua sobre o casamento que a gente quer. Ou seja, a visão do budista é justamente essa: trabalhar com a realidade e usá-la como inspiração para podermos promover, de modo gentil e atencioso, qualidade de sabedoria nos momentos em que a gente estiver se relacionando. Tá? Então, estar em um relacionamento íntimo pode ser um convite maravilhoso para a gente começar a discernir sobre o que é apego e o que é amor verdadeiro, por exemplo. No casamento também podemos trabalhar com apegos todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode trabalhar no casamento. E a gente pode transformar isso em amor. Amor genuíno, tá? Ou alguma das quatro incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria, equanimidade e assim por diante. Tá? Estar em um relacionamento, ou seja, estar em um casamento, oferece a ampla oportunidade para esse processo de transformação. Porque a outra pessoa ela vai começar em algum momento a ser o nosso mestre, ou nossa mestra. Em que sentido? É que as fixações começam a aparecer. E se tu fosse parar para tentar descobrir aquilo sozinho ou sozinha, tu ia perder muito tempo, né? Então, o próprio casamento ele vai ser instrumento para a gente transformar aquilo em giro da roda do Dharma. Ou seja, olha de novo para as mesmas experiências, só que a partir das 4 novas verdades, o caminho de 8 passos. Tá? Então, quais são as 6 formas usuais de fazer o nosso casamento entrar em colapso? Né? Primeiro, perfeccionismo, né? Orgulho. Né? Segundo, a competição, ou seja, a pessoa entra numa relação para ficar competindo com o outro ou com a outra. Né? Depois, ciúme, né, também. Aí depois, desejo de apego, né, sensação de posse. Depois, preguiça, né, ficar um olhando para o outro para ver quem vai fazer o quê, e daqui a pouco aquilo vai seguindo sem fica sem nexo, né? Qual o sentido a gente estar aqui? Fica uma coisa morna, digamos assim. Carência, quinta forma de fazer o casamento colapsar, né? Ou seja, eu estou sempre demandando do outro, eu sempre acho que está faltando, né? E por fim, a relação de ódio e medo, que é justamente quando o casamento deveria acabar, tá? Quando a gente só consegue olhar para outra pessoa que está do nosso lado e quando só conseguimos olhar para nós mesmos, e só conseguimos olhar para aquilo a partir de ódio e medo, tá? Ficamos fixados. Então, o que acontece? Primeiro, tudo é belo e perfeito. E isso corresponde ao reino dos deuses, né? A gente fala bastante aqui dos 6 reinos da roda da vida, que são as mentalidades que acabamos por nos ocupar em corpo, energia e mente e que no final produzem atritos para nós e para os outros, tá? Produzem para o sofrimento. Então, em seguida, fazemos contato com aquele ser especial e tememos que a nossa onipotência, que não sabemos muito bem se é verdade ou não, seja colocada em xeque. Primeiro tudo começa perfeito. Agora você tem aquele ser que agora vai ser seu marido ou sua esposa. Agora a pessoa fica um pouco competitiva, né? Porque ela fica enciumada. Ela quer ser o centro da atenção. Então agora queremos estabilizar e repetir também mais vezes esse contato. Porque nós gostamos, né, de estar juntos um do outro. Aí
a gente vai tentar ver o que é possível fazer para nos mantermos felizes, né? Então a gente começa a repetir certas coisas que a gente diz, olha, essas coisas nos fazem felizes, né? Depois, a gente começa a cair na rotina, então a gente começa a reprisar sempre o mesmo trajeto, comer as mesmas comidas, se vestir da mesma forma. É tudo na rotina, né? Então, a gente começa a ver as coisas de um certo jeito e não de outro. Começam também a surgir os atritos, né? Cada um defendendo a sua teimosia de como o casamento deveria ser, em vez de sentar para conversar, não é verdade? Depois, a gente começa a achar que está faltando algo na relação, tá? De, e aí a gente só consegue viver a partir dessa falta, como se a gente não conseguisse mais olhar o outro como um ser completo. Agora é o inverso, a gente começa a olhar o outro ou a outra como um ser que deveria nos preencher e ele ou ela não está conseguindo, tá? Então a gente se sente abandonado. E por fim, a gente sente ódio dessa pessoa que a gente amou tanto e agora a gente quer se livrar, né? A gente quer despachar pelos correios. Aí o que acontece? Se fosse só isso, mas não. Agora o problema é que da próxima vez, então, a gente começa a listar coisas que a gente acha que deveriam acontecer e coisas que a gente acha que não deveriam acontecer no casamento, né? Então, isso seria a visão dentro das bolhas, tá? Dentro do samsara. Nós acreditamos que a solução dentro do samsara é transmigrar. Transmigrar é o quê? Bom, eu estou aqui nessa relação, se aquilo funcionar, ótimo. Se não funcionar, é só eu trocar a relação que aquilo segue. Não é. Tá? Então, as formas que a gente poderia seguir para lidar com essas situações que a gente falou agora aqui, que no final provocam um sofrimento, né? Primeiro, separar um lugar silencioso e acolhedor dentro de nós. Então, quando a gente senta para meditar, a gente pode achar que meditar é um meditar externo, mas não é. Meditar é um meditar interno. A gente começa a observar um lugar silencioso e acolhedor. É um lugar que tem clareza, é um lugar que tem compaixão dentro e é um lugar que tem abertura, tá? A pessoa não se sente contraída ali dentro. Depois, sempre que possível, evitar ao máximo, né, prejudicar a si e aos outros, no caso, a pessoa que está no casamento, a partir das ações não virtuosas de corpo, fala e mente, ou seja, evitar matar o outro, evitar roubar, evitar uma conduta sexual imprópria, né? Evitar fala inútil, ou seja, roubar o tempo do outro com uma fala que a pessoa não sabe nem o que é que ela está falando, né? Mentir, evitar agredir com palavras, né? Rebaixar a outra pessoa, e evitar difamar, tá? Depois, não agir com malícia, né? Com uma manipulação, né? Nem tampouco sustentar visões de carência e de avareza, a falta, e por fim, achar que é alguma vantagem fazer o outro sofrer, tá? Daí a gente poderia usar a seguinte abordagem, ó. Como então seria uma abordagem vitoriosa de casamento? Vocês lembram que o Thiago Rinpoche nos provocam, o Thiago Rinpoche nos provoca para que a gente considere observar como que estamos olhando o nosso templo, né, na relação. Então vamos lá, ó. Vamos considerar observar o nosso templo com sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é assim: entendemos o outro, entendemos a outra pessoa no mundo da outra pessoa. É uma sabedoria impessoal. Ela não tem um jogo de alguém querendo alguma coisa. Então, eu vou fazer algo para ti, mas em seguida eu quero algo em troca. Não tem isso, tá? Com a sabedoria do espelho. É como a gente entende como que o outro constrói a realidade a partir do conteúdo da mente dele. Como que a outra pessoa constrói isso, tá? E também entende que a outra pessoa também é vítima justamente daquilo que ela deseja, né? Então, brota compaixão em nós. Ou seja, brota a capacidade de tentar ajudar o outro, né? E surge também a alegria, intenção iluminada e equanimidade, tá? Depois a gente poderia dizer, olha, mas essa vida do espelho, e como é que eu faço para me relacionar com o outro, quando eu já entendi que o outro está ali? Aí eu tenho a sabedoria da igualdade, ou seja,
que é a capacidade de nos sentirmos felizes com o que nós somos e temos. Então, não faz sentido eu ficar exigindo da outra pessoa A ou B, né? Olhamos para as outras pessoas e a gente se alegra. A gente tem uma comoção por elas. Porque a gente começa a entender que o que nos deixa pobre de fato é o fato de que a gente está se alegrando com aquilo que só acontece conosco, tá? Se a gente começar a se alegrar com as outras pessoas, nós podemos até ser pobre materialmente, tá? Mas a gente tem a riqueza de ter a alegria o tempo todo. Depois a gente tem a terceira sabedoria, que é a sabedoria discriminativa. Ou seja, começamos a analisar as coisas. Será que as coisas estão indo melhor ou pior? Essa sabedoria distingue o que é sabedoria de fato e o que é que não é, né? Então a gente teria as 4 não verdades, o caminho de 8 passos e todos os ensinamentos ligados à roda da vida, tá? Por, a quarta, em seguida, a gente tem a quarta sabedoria, que é sabedoria da causalidade, muito importante sabedoria da causalidade, ou seja, somos capazes de absorver o que é negativo sem se contaminar e, em seguida, capazes de evitar as ações negativas e oferecer ações positivas, tá? E, por fim, a sabedoria de Dharmata, que é reconhecer a sabedoria que é transcendente às identidades, tá? A sabedoria que transcende a própria noção de casamento, né? Ou a noção de união e de separação, tá? E daí a gente poderia olhar que o que a gente realmente poderia oferecer de fato dentro de um casamento é a nossa qualidade de presença, o nosso tempo e aí, estabelecer a relação do casamento a partir das 5 sabedorias, em vez de estabelecer a relação do casamento a partir das emoções perturbadoras. Então, eu espero ter ajudado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.